Tá. Então, queridos, boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui presente e boa noite a você que está nos assistindo através do canal Benção Leve, tá? Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 7. E nós vamos fazer uma breve oração para que Deus venha abrir a nossa mente e o nosso coração para aprender mais e mais da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos orar. Encontramos, amém? Amém? Você aí do canal já encontrou? Amém? Já encontrei. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Então nós vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade e misericórdia. Sua palavra está aberta nesse momento. Amém. Pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, não só a compreender, como também a pô-la em prática. Pedimos essas bênçãos e já agradecemos ao Senhor em nome e pelo amor de Jesus. Amém. E amém. Amém. Ok, 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 7 e 8. Irmão, já achou, irmão? Diz assim: e se o ministério gravado, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Até aqui. Qual foi o que foi gravado em tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Você entendeu esse texto? Você aí no canal entendeu o texto? Esse é o ministério de morte que nós estamos seguindo, que nós estamos fazendo. Vamos ler de novo, vamos ler novamente, vamos lá. E se o ministério de quê? Da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9: porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aí? O ministério da morte. Os 10 mandamentos é o ministério da morte. Bom, nós temos que estudar, nós temos que examinar. Já pegando esse texto aqui, está vendo? Olha, vocês estão guardando o ministério da morte. Isso aí é o ministério da morte gravado em pedras. Como a gente entender isso aqui? É bom que a gente tenha uma caneta, um papel, para poder estudar esses assuntos e ver o que realmente está sendo dito. Vamos lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 31, verso 18. Hã? Sim. Êxodo capítulo 31, verso 18. 31, verso 18. Vamos ver como foi gravado em pedras. Como foi gravado em pedras esses mandamentos. Qual foi a caneta que foi usada? Êxodo 31, 18. Diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Observe, peraí, Deus colocou algo de morte em
pedra para não ser mudado, para matar o ser humano. O capítulo 34 de Êxodo. Moisés, quando viu o povo na idolatria, o povo morto nas transgressões, Moisés quebrou as tábuas dos mandamentos. Olha o que Deus falou para Moisés. Êxodo 34, versículo 1. Diz: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moisés quebrou as tábuas e Deus disse: olha, não, eu vou escrever novamente. Peraí, se era de morte, ministério de morte, para que Deus estava insistindo? Nós temos que entender o que está sendo dito aqui. Vamos lá no livro de Salmos. Salmos, vamos ver os atributos da lei. Salmos 19, verso 7. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Peraí, o que é perfeito pode ser algo para a morte? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela restaura o ser humano da morte. Ela restaura o ser humano para que o ser humano não morra. Ele melhorou, né? Restaurar da morte. Ela restaura o ser humano para que o ser humano não morra. Não mata. Se o ser humano não mata, ele está sendo restaurado. E assim ele não vai morrer eternamente. Essa aqui, quando está falando da morte, é morte eterna. Não é simplesmente do sono da morte. Quando diz não adultera, está querendo que o ser humano viva. Quando diz não terás outros deuses diante de mim, está dizendo: olha, só eu posso te livrar. Tá? Vamos lá no livro de Romanos. O salmista já falou aqui: olha, a lei é perfeita, não tem mal na lei. Romanos, o capítulo 7. Vamos ver, deixar Paulo falar, que Paulo escreveu em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7, foi Paulo que escreveu. E Romanos, capítulo 7, Paulo também escreveu assim, ó, Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Amém? Por conseguinte, a lei é santa. Peraí, se é de morte, por que é santa? Por que é perfeito? A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Como a gente vai entender ali o que Paulo falou? O mandamento é ministério da morte gravado em pedra. Nós temos que entender, tá? O verso 13, olha o que diz aí. Olha, respondendo aí o que Paulo falou. E se o ministério da morte gravado em tábuas de pedra? Vamos lá ver o que o Paulo vai dizer no verso 13. Acaso um bom se me tornou em morte? Paulo vai responder: de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo já responde: acaso um bom, a lei de Deus é boa, os mandamentos são bons, se me tornou em morte? Ele diz: de modo nenhum. Peraí, mas ele diz que era o ministério de morte, gravado em pedra, e agora ele diz assim: ó, um bom, se me tornou em morte? Ele diz: de maneira nenhuma. Opa! Então Paulo agora está se contradizendo? Lógico que não. Vamos lendo aqui os versículos. Começando aqui no verso 7, vamos lá no verso 7. O verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera:
não cobiçarás. Paulo está dizendo, olha, a lei foi que me mostrou aonde eu estou pecando. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não apontasse a mim, que eu estava cobiçando. Aqui no verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de desejo. Não foi a lei, foi o pecado. Porque sem lei está morto o pecado. Quem é pecador aqui? Todos. Então nós estamos comprovando que existe lei. Sem lei está morto o pecado. Se nós estamos comprovando que somos pecadores, é porque existe a lei. O verso 9 diz: outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que Paulo diz: sem lei eu vivia, mas quando eu encontrei a lei de Deus, eu vi que eu estava morto. Paulo está dizendo, eu era quem estava morto. Paulo, quando ele não tinha um parâmetro que era a lei de Deus, para ele estava vivendo. Não, para mim está tudo ok. Hoje, se você vê alguém aí numa mesa, aí tomando uma birita, ele vai dizer, nossa, isso aqui não é pecado. Não é pecado. Não é pecado eu beber, é socialmente, não é pecado. Só que a Bíblia diz que nós temos que zelar no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se a gente destruir o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai habitar. E a gente vai morrer, não vai? Então é pecado ou não é jogar álcool no nosso corpo? É pecado. Mas para os irmãos, aí fora não é pecado. Não estou errando. Está tudo certo para mim. Era como Paulo. Paulo antes ele fazia as coisas, estava tudo ok, estava tudo certo. Só que ele disse, quando eu encontrei a lei, antes sem lei eu vivia, eu estava vivendo, para mim aquilo era vida, eu não estava pecando. Só que quando eu encontrei a lei mostrou que eu estou pecando, e eu vi que eu estou morto na minha semelhança. Vocês estão entendendo aí o que Paulo estava falando? Aqui no verso 14, diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus, ela é espiritual. Os irmãos tratam a lei aí como lixo. Tem muitos que tratam a lei de Deus como lixo. Paulo está dizendo, a lei é santa, a lei é boa, a lei ela é espiritual. Agora Paulo reconhece quem ele é. Aqui no verso, continuando, no verso 13, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Opa, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Aí ele vai dizer, por causa do pecado que está em mim. Não é o mal da luta da lei, o mal está em Paulo, do pecado. O pecado é gostoso? O pecado é gostoso. Se as pessoas não cometiam pecado, o adultério é gostoso? É gostoso. Mas é o que leva à morte. É por isso que Paulo está dizendo assim, ó, outrora eu vivia no que era gostoso, para mim era vida, só que depois que eu vi na lei de Deus, eu vi que eu estava morto. Digamos que Paulo estivesse adulterando na época, era vida, né, para ele, né? Não, isso aqui é vida, tá vendo? Eu tenho as mulheres aí que eu quero, independente dela casada ou não. Só que quando ele encontrou na lei não adultera, e na cobiça não cobiçarás, aí ele viu, eu estou morto. O que para ele era vida, agora ele reconheceu, não, eu estou morto, eu não estou vivendo. Aquilo que eu achava que eu estava vivendo, eu não estou vivendo, estou morto. Aqui no verso 15, já foi, verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou consentindo com a lei que é boa. A lei não tem mal na lei. Aí o verso 17, neste caso,
Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não quero fazer, mas o pecado me arrasta. Ele tem uma luta entre a lei de Deus que é boa e a lei do pecado que arrasta ele. O verso 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, então, de novo, ao querer fazer o bem, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, o verso 20, então, ao querer, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui, o verso 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo diz, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Por quê? Dentro de mim tem uma outra lei, a lei dos meus membros, que me arrasta para outro lado, e a lei me aponta, ela mostra que eu estou errando, mas é o que me agrada. Aqui no verso 22 diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Analisando, vocês viram que Paulo fala de duas leis, a lei de Deus que está mostrando onde ele está pecando, e a lei do pecado. É duas leis ali, a lei que está nos membros dele e a lei de Deus. Ele quer efetuar o bem, mas o bem que ele quer efetuar ele não faz, e acaba efetuando o mal, porque a lei que está nos membros dele, que arrasta para ali, a lei do pecado, arrasta ele, é mais forte até. É por isso que Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 1, ele diz que nós temos que ser transformado através da mente, ter uma mente transformada, porque é um conflito. Eu conheço um irmão que usava droga e se converteu, e ele disse, irmão, é um conflito grande que eu tenho. Quando eu estou feliz, o desejo é de usar a droga. Quando eu estou triste, o desejo também é de usar. É igualmente quem bebe. Quem bebe, se está chovendo, ele bebe para esquentar. Está frio, né? Se está quente, ele bebe para esfriar. Se o time ganha, ele bebe porque está triste. Se o time perde, se o time ganha, ele perde porque está feliz. Se o time perde, ele bebe porque está triste. Se a mulher tem um menino, ele bebe para comemorar, que é o mês do menino que está tomando, que as pessoas dizem isso. Se a mulher briga com ele, ele bebe para descontar na cachaça. Não tem jeito. É isso que Paulo tinha na mente dele aqui, um conflito. Agora eu quero fazer o bem. A lei diz que eu tenho que fazer o bem. Não mato, não adultero, não roubo, não furto. Mas o desejo da carne é fazer tudo aquilo. É isso que é a lei que mostra onde eu errei. A lei mostra que eu estou morto nas minhas transgressões. É por isso que é chamado ministério da morte. A lei, ela não mata ninguém. Ela mostra que nós estamos mortos nas nossas transgressões. Agora nós temos que nos consertar. Aí Paulo diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que Paulo usou essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte? Na época que Paulo falou isso aqui, quando alguém assassinava um outro, eles pegavam o
corpo daquele que foi morto e amarrava no corpo do assassino. Uma laranja podre, se você jogar no cesto onde está as laranjas boas, ela apodrece as outras, né? E o corpo que estava em putrefação, eles pegavam e amarravam no corpo do assassino. O assassino não podia tirar, era sob lei, ali debaixo de leis. A carne do assassino que estava grudada aqui na carne do outro, ela ia apodrecer na carne do outro também. Aí Paulo se considerava desse jeito: o morto e o vivo, a natureza do pecado que arrastava para a sepultura, e a natureza de Cristo que estava nele, que a gente tem agora duas naturezas quando a gente aceita Cristo. Ele aceitou a Cristo como Salvador pessoal, e tinha uma regra de fé a viver, que era a lei dos mandamentos, que mostrava que o caminho que tinha que seguir. Quando Jesus, o jovem rico, chegou para Jesus: o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Só que Paulo agora estava se sentindo como um morto amarrado nele. Ele disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Se sentia como uma pessoa aqui amarrada nele. A outra natureza, a natureza carnal que arrastava para a morte, e a natureza de Cristo tinha um conflito. Aí agora Paulo responde: quem livraria ele? Aqui no verso 25, do mesmo capítulo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É melhor ser escravo da lei de Deus ou da lei do pecado? Da lei de Deus. Paulo se sentia escravo, porque ele queria efetuar ali, mas ele era escravo da outra lei. E aí ele dizia: mas eu quero ser escravo da lei de Deus, que é sinal que eu estou livre. O conflito que ele tinha, ele se achava escravo da lei de Deus. Eu quero efetuar o bem, mas eu não faço. Olha o conflito que Paulo tinha nele. Irmãos, às vezes eu faço coisas que, por mim mesmo, se eu pudesse, como assim, esfolar mesmo a carne e sair, porque eu sei que aquilo vem da carne. Vocês sabem, vocês já falaram alguma coisa, fizeram alguma coisa, e vocês se sentiram daquele jeito. Por que eu fiz? Eu não queria fazer isso, eu queria sair de mim, porque eu errei, eu estou errando, mas eu não tenho forças. É por isso que Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Aí aparece o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui no livro de Romanos ainda, Romanos, no capítulo 2, versículo 13. Diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém. Só em eu ouvir a lei eu não vou ser justo diante de Deus, mas quando eu pratico eu sou justo diante de Deus. Mas não é Jesus que justifica a gente? Jesus nos justifica para continuarmos sendo justificados. O jovem rico estava diante de Jesus, então ele estava justificado. Jesus disse assim: olha para ele, guarda, tu quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Por que Jesus mandou ele guardar os mandamentos? Porque em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Então Jesus chamou aquele jovem rico até ele, que ele é a graça, justificou aquele jovem rico para ele perseverar guardando os mandamentos. Só que o jovem rico não quis ser justificado em Cristo, virou as costas e ficou com seus bens. A mesma coisa, Jesus ele faz o chamado para nós hoje, para que nós sejamos justificados nele, e aí nós continuemos praticando os mandamentos do Senhor, que é a perseverança dos santos. Tanto é que Paulo diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Se a Bíblia diz não mata e você matava antes, mas agora você não mata, você está sendo justificado ou não está? É lógico. Se você roubava
você não rouba mais, você está sendo justificado. Mas você está com um conflito. Antes você matava por brincadeira até, só que agora você encontrou na lei de Deus, você encontrou Jesus, e agora você tem a lei que aponta, não mata. Então agora você tem um conflito, alguém pisa no seu pé, o seu desejo é de matar, mas porque você encontrou a Jesus, e agora você encontra na lei de Deus, não mata, então agora você persevera. A lei de Deus ela não salva. A lei de Deus ela mostra onde nós estamos errando, ela é luz para os nossos caminhos, ela mostra onde nós estamos errando. O Espírito Santo nos convence quando a gente cai, e agora a gente encontra Jesus como Salvador pessoal. Volta para os caminhos de novo. A lei mostra, a gente cai, que a lei mostra onde a gente está pecando. Aí o Espírito Santo chega e convence a gente do pecado, e a gente volta para Jesus, para os caminhos novamente. Essa é a perseverança dos santos, guardar os mandamentos de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todos os males. Nós vamos cantar um pequeno louvor, tá? Vaso novo, assim como nós estamos. Vaso novo, nós queremos ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Ok, vamos cantar. Ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Pratique o que Jesus mandou. Jesus mandou o jovem rico praticar os mandamentos. Pratique os mandamentos do Senhor, que é santo, justo, bom, perfeito e agradável. Não precisa de mudança a lei de Deus. Os homens estão fazendo uma bagunça com a lei de Deus, impulsionado por Satanás. Não entra na onda de Satanás. Quem quiser pisar, que pise, mas que eu e você não venhamos a pisar na lei do Senhor. E venhamos praticar, guardar os mandamentos de Deus, assim como Jesus nos ensinou, uma lei que é santa, justa, boa, perfeita e agradável. Vamos orar, já que esse é o seu desejo, esse também é o meu desejo. Vamos ficar de pé e fazer uma oração final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que habita no mais alto céus e habita também entre os homens, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, Tu deixaste uma lei santa, justa, boa, perfeita e agradável para que nós possamos perseverar nessa lei. Só que nós temos uma lei do pecado, a lei dos nossos membros que milita contra a lei de Deus. É por isso que Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 19, diz que pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Pela lei de Deus Ele morreu para a lei dos homens, a fim de viver para Deus. Toma nossos corações em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda a perseverarmos nos Seus mandamentos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Tenhamos todos uma boa noite na presença de Deus. Não é de qualquer forma, é na presença do Autor e Consumador da nossa fé. Fiquem na paz.